Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu? Seus pais morreram no acidente de carro há 4 anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco, essa maluca já tá delirando. Quando que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não, mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim, como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave, eu vou conseguir me livrar deles. Ei, esse é o novo filme da Disney, de terror e comédia. A Mansão Mal Assombrada. Então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Meu suspeito mais forte estava morto há mais de 1 hora. E a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, 2 pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio, e sim no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. Decidi seguir o que o bilhete falava e fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar para uma sala e eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Partes de corpos por todo lado. O lugar era horrível e eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número 1 não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme esperado. Porque eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio. Eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que tá a paciente número 1. Minha vizinha era cega. E todos diziam que ela era uma vidente e que sabia de tudo. Oi, eu sou sua vizinha e eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah, é? Você não vê nada? Nossa, como você é engraçada. É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei pro que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo, eu caí. E quebrei meu pé. Eu amava dormir com minha arara de estimação. Mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima. Mas quando eu acordei, tinha outra arranhado. Então não era ela. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor,
mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri arresto na função feito para viagem, que é ótima para distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Possível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil ia ser achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que esse aqui. Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira. Isis, tem alguém vindo? Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é, a igreja é muito pequena, então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é, qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7 saltos. Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funcionaria? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então, eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Já faz 1 semana que minha irmã sumiu. E meu pai achou um bilhete que dizia: Te odeio, pai. Fugi de casa pra sempre. Foram 4 tentativas, mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam, mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Ele me mandou uma carta falando que é pra guerra, mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez.
E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... Não, com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me resta esperar embaixo dessa árvore e pesquisar sobre viagem no tempo. O bebê da vizinha chorava todas as noites, e eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai mãe, que raiva, pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz 3 meses. Respeita ela. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite pra se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé, pra nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama, mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida, mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia, ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho, mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido, ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso, é que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu era uma cozinheira famosa e tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham para conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável, algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho e pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus pratos eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar e eu não estava dando conta das encomendas. Então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita, única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido e eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Dia dos Namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume. Fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas, iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim.
Eu vou abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha, e nele estava escrito: salve os arquivos, e só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it: não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar, então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada, no dia seguinte tinha outro post-it: você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci, mas eu precisava saber o que estava acontecendo, então eu decidi twittar sobre isso. E para concentrar e pensar em algo, eu abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida, até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono, mas a resposta veio tarde demais. Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ele rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar ele juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Anne. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpa, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda, ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né?
Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thaís tá muito estranha, olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito, parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução, mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste, e eu virei líder da tribo Honestidade. Karma é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te contam é que existe uma forma de burlar ele e passar para outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar: encostei no verde, meu karma é seu agora. E pronto, seu karma vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa, mãe, que horrível! Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas e passar o meu karma pra elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar pra alguém. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado a ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem, mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes ele começou a puxar papo e eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta. Eu tive uma longa discussão com ele e decidimos que precisávamos matá-la, porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha, mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco e amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei e decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu tinha muito medo de chuva, e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? E a vizinha é uma fofoqueira, sabia de tudo da vida dos outros.
e vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso e uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde eles descrevem a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros piscianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade, mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva, por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel, tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha, ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel, não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela, mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre tava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber, então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente, eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Jamais saia de casa se você já tiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã, então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e obrigado pela maçã. Que maçã? Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sótão. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá e eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abri. Que bilhete mais bobo! Eu abri a caixa e veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você tá fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe e assim que eu virei a caixa apagou. Sim, mãe. Tava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que...
Sumiu. Ela apagou. Meu Deus. A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto e quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra aí. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que diz? Não fale essa palavra. Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente, mas em todas eu vi uma luz e uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via e mostrar para os meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. Você só fez uma cirurgia na sua vida toda, mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido, mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da Terra. O meu foi a praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens, até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa teria um bilhete dela. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram 3 horas da manhã, e só ela para voltar depois de uma festa nesse horário. Então eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abri, mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias. E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia, porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno e reparei uma coisa. Tinham nomes, e datas, e motivos. E um desses era da minha vizinha, do dia de hoje. E reação alérgica, eu não sei o que isso significa, mas eu deixei pra lá. Oi, vizinha, só por curiosidade, como é que tá a Luana, a filha da minha vizinha de trás? Você sabe? Ai, querida, desculpa, é que não deu tempo de te contar, mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica a camarão. Isso quer dizer que os nomes e as datas, tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo é que eu acho que ontem vi o meu nome no caderno. E realmente, ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia e a causa da minha morte. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa.
e minha mente começou a cansar, até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei para o chão. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava, porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito, e eu estava entediada, então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Rede, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Rede está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para usuários antigos. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Ai, quem é você? Eu sou uma detetive e a gente tava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto e tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a Resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade, usando meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis. Eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo, minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela, eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela descontou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa da sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela, arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica. Mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nem um fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita.
Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira, até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar, até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe, por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Tô vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada, não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade, eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu o biscoito pra ela? Putz, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Peraí, eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Agora falta 1 hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja e a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou 1 hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Eu invadi uma casa abandonada.
mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita, eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo, a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias e vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse, então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como minha irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região. Então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa. Mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho. Mas ele morava ali há mais tempo. Talvez o clima fosse estranho. Ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela e fui dormir. Achei que estava tudo bem. Até que no meio da noite, eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela, eu ficava com muito calor. Mas em uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta. E tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha. Até que veio uma rajada de vento muito forte. E eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela. Mas mesmo assim, eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que ia conseguir dormir. Mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr pro meu vizinho. Vizinho, vizinho! Já é muito tarde. O que tá acontecendo? Eu abri a janela e agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera, como se fossem sussurros? Sim! E você fechou a janela? Fechei, os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você.
E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir se era ela. E para concentrar e pensar em algo, eu abri a Arresso na função Feito para Foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Arresso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordi a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro, mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Minha mãe estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei pra ela o Genshin Impact, que é um jogo incrível de RPG de aventura e de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto 3 vezes. E nada. Eu achei que ela esqueceu da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar 4 vezes. Ela nem ligou. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo pra minha mãe falecer. Só que nada aconteceu. Até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lu, me fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas, iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim. Eu vou abrir a Arresso, que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Arresso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Meus pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não,
Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama ou amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho, mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas, mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, o que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas e eu as distraio. Tá tudo certo com o ar, posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas e acham que é culpa do ar. Mas na verdade, não. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então, eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Já faz uma semana que minha irmã sumiu e meu pai achou um bilhete que dizia: "Te odeio, pai. Fugi de casa pra sempre." Foram 4 tentativas, mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei por que isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar sua família. Mas quando voltasse, iria descobrir um jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou seu nome completo. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. Ela tá ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu por que você tá aqui. Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. Eu sou nova na cidade, mas ninguém gosta de mim porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo e com o tempo viramos amigas. Ninguém gosta de mim, eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você. Inclusive, minha avó te chamou pra jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade, né? Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, a avó dela me recepcionou. Elas eram tão legais comigo. Como sua mãe tá lidando com o luto? Então, desde que meu pai foi uma das vítimas, minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas tá tudo bem.
Você estava certa, ninguém gosta de você. Ah, minha mãe. Acabei de mandar mensagem pra ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo? Agora todos vão gostar da sua amiga. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla, eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso, você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado, mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem, até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que é ela? Todos os dias as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha.